Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E permanecemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de mais nada, eu só quero comentar sobre 2 livros que eu usei para preparar essa palestra e que é muito interessante e importante que vocês que trabalham na liturgia, que vocês que estão aí por dentro das comunidades, saibam e leiam. Primeiro é esse aqui, ó. Instrução Geral sobre o Missal Romano. Essa aqui é a introdução do novo Missal Romano, aprovado pelo Papa João Paulo II, e teve depois algumas modificações feitas pelo Papa Bento XVI, mas a introdução é essa aqui, né? Aqui diz como celebrar a Santa Missa, com e sem diácono, com povo, sem povo. Não sei se vocês sabiam que o padre também, né, celebra a missa algumas vezes sem ninguém. Então aqui explica como deve celebrar a missa. E fala também de outros aspectos importantes para nós, a questão dos cantos, a questão do altar, né, das cores litúrgicas. Então, eu recomendo que vocês consigam na internet, podem conseguir em PDF, muito fácil, né, imprimir, e podem ler. Outro livro que me ajuda muito é esse livro aqui, mais velho, só que eu acho que deve ter alguma reimpressão, não sei. A Missa Parte por Parte, do Padre Luiz Cecchinato, pela Vozes. Tem uma edição nova já. Já tem uma edição nova. A capa é diferente. É um livro muito bom, explica a missa parte por parte, e também eu recomendo muito que vocês tenham como livro de cabeceira, porque nós precisamos muito desse tipo de material, né? Vamos começar então a nossa palestra, a liturgia, ano litúrgico, cores e símbolos. Isso. Primeiramente, liturgia, né? Vamos definir o que é liturgia, muito importante. Eu fiz em Roma um curso de liturgia, e a definição de liturgia nós tivemos umas 8 ou 10 aulas só para encontrar a definição de liturgia. Mas aqui eu coloco uma definição simples para que nós possamos trabalhar. A palavra liturgia vem do grego leiturgia, que significa ação do povo. Essa ação de graças, né, que oferecemos a Deus. Para a Igreja Católica, a liturgia apresenta-se como o fio condutor de toda e qualquer ação religiosa, segundo a definição do Concílio Vaticano II. E eu coloco na Sacrosanctum Concilium número 7, toda a celebração litúrgica enquanto obra de Cristo e do seu corpo, sempre de Cristo e do seu corpo. Nunca do Cristo sozinho, nunca do corpo sozinho. Por isso a Santa Missa a gente faz, né? É um erro dizer missa da família, missa de cura e libertação, missa daquilo, missa disso. A missa é Cristo, a missa é de Cristo, só existe uma Santa Missa. E essa Santa Missa se oferece pelas famílias. Então, o correto deveria ser missa pelas famílias, missa pela cura e libertação. Ainda que em toda missa acontece cura e libertação, ainda que em toda missa tu oferece pela tua família, tu oferece por aquele ente querido, tu oferece pelo pároco, pelo papa, etc. É uma única missa, o sacrifício de Cristo, tá? Então é muito importante isso. Cristo e o seu corpo, não é Cristo por um lado e o corpo por outro. Cristo e seu corpo. Que a igreja é a ação sacra por excelência, né?
Então, para mim, essa definição de liturgia é muito importante, que vocês tenham, né? Sacrosanto Concílio número 7, porque vai ser assim um pouco o fio condutor que nós vamos ter nessa palestra. A grandeza da liturgia fundamenta-se na sua não arbitrariedade. Eu achei importante colocar isso aqui também, porque é uma coisa que eu constato, assim como eu acabei de explicar para vocês, que não existe missa da família, da cura, dos enfermos, das crianças, mas é missa, é o único sacrifício de Cristo pelas famílias, pelo mundo, pela paz, etc. Também não existe missas de padres, né? É interessante algumas vezes quando a gente chega nas sacristias, nas igrejas e fala: padre, o senhor manda, o senhor tem o jeito do senhor. Ok, eu tenho o meu jeito, eu tenho o meu temperamento, eu tenho o meu modo de ser, mas a Santa Missa é uma só, né? Então, algumas coisas que mudam, os avisos, alguma homenagem, mas não existe missa do Padre N, missa do Padre Ivan Lopes, missa do Padre Joaquim, missa do Padre tal. Voltemos à definição da liturgia: a ação de Cristo e do seu corpo. Eu estou inserido no corpo de Cristo, que é a igreja, consagrado, né? pela ordem sacerdotal. Então eu não tenho as minhas missas, né? É essa ação de Cristo pela nossa salvação. Aqui tem acho que eu vou passar rápido, mas tem um texto, né? Um artigo do então cardeal Ratzinger, que ele fala um pouquinho disso que eu acabei de falar para vocês, um pouco dessa ideia de que existem vários tipos de missa, padres que celebram assim, padres que celebram, e existe somente uma única missa, e para isso temos o missal. E aqui é importante essa não arbitrariedade, ou seja, não depende de mim. Não é que eu posso fazer como eu quero. A Santa Missa tem umas partes. Quais são as duas partes da Santa Missa? Sem ser o diácono e aqueles que estão preparando para o diaconado. Quem sabe? Litúrgica e eucarística. Isso, mesa da palavra, né? A liturgia da palavra e a mesa da Eucaristia, tá? Então, são essas duas mesas que vêm desde a época dos apóstolos, né? A gente sempre reza, hoje eu rezei na Santa Missa a oração eucarística número 2, mas a oração eucarística número 1 vem desde aí do ano 200, 300. Então, veja só, a nossa fé é uma fé baseada muito na tradição, né? Não é que a gente tem que inventar as coisas. Eu falei para os jovens do GEPs que estavam aqui, eu falei: não tenho nada contra a missa animada, mas vou dizer uma coisa: tu jovem, se tu não sabe o mistério que está celebrando, depois de 6 meses tu vai estar lá com a bola de neve, celebrando em cima de uma prancha de surf. E acontece muitas vezes: esse padre é muito animado, esse padre é mais acanhado, esse padre... Ué, nos encontramos com quem? Com Cristo. Com Cristo. O sacrifício de Cristo pela minha salvação. Se eu entendo esse mistério, o padre pode ser muito animado, pode não falar nada. Eu estou me encontrando com Cristo, com o sacrifício de Cristo. Tanto é que no Sacrosanto Concílio não fala da missa celebrada de frente, né, para o povo. Não tem nenhum número. Aí foi um pouco uma reforma litúrgica que o Papa Paulo VI aceitou, porque tiveram alguns movimentos, né, para isso. Mas a missa, depois do concílio, também era de costas. E por que de costas? Porque estou oferecendo o sacrifício. Era assim que o sacerdote, o sumo sacerdote, oferecia o sacrifício, de costas. Ele imolava, fazia aí a imolação, oferecia o sacrifício. Celebrando de frente é a ceia, o banquete. Todos estamos convidados, muito bem, mas não podemos esquecer que a Eucaristia é o sacrifício de Cristo crucificado, né?
Então são aspectos que eu comento com vocês que acho muito importante sempre termos a nossa memória. Pode passar, Gê? Pode passar? Vou pular essa parte. Pode pular, sim, pode passar. Depois também tem o artigo, eu vou deixar esse slide com o Jean, se alguém quiser. Tem esse artigo do Papa, do Ratzinger, né? Então, Cardeal Ratzinger, comentado pelo Dom Henrique Soares, bispo auxiliar de Aracaju, um bispo muito bom, muito bem orientado. Pode passar, Jean? Ok, para aí. Ano litúrgico. Então vamos começar um pouquinho, ainda que eu vou me concentrar mais no Natal e Advento, mas vamos fazer uma introdução. Ano litúrgico. Para celebrar a vida de Jesus com suas obras e sua mensagem, sua permanência no meio de nós e seu regresso no fim da história, nós temos o ano litúrgico, que revive todo o mistério da salvação centrado na pessoa de Jesus, o Messias. O ano litúrgico A, B e C começa e termina, 4 semanas antes do Natal. Em cada advento, então, nós vamos mudando de ciclo, Tanto o ciclo A, B e C, em alguns livros de liturgia não comentam, mas livros de liturgia um pouco mais antigos mostram que toda a orientação do ciclo A, B e C, e durante a liturgia da semana, se você vai no missal, no lecionário, você vê que está ano par e ano ímpar, Isso vem também da tradição hebraica. Eles também fazem um ciclo de leituras também. E para nós esse ciclo de leituras é muito bom e muito importante, porque nós vamos repassando durante ciclo A, B e C os textos mais importantes, mais significativos da Escritura para nós, Ah, mas padre, volta ao ciclo A depois de 3 anos, é tão chato, por que não mudam as leituras? A liturgia não é a ação de Cristo e do seu corpo, da igreja? Onde está o Espírito Santo? O Espírito Santo fala ou não fala? Pois é. Então, nós temos que sempre estar voltando a ideias, princípios, meditando sempre, porque nós somos pecadores, nós somos humanos, e o ser humano é o único animal que tropeça na mesma pedra 2, 3, 4, 5 vezes. Se você vê um cachorrinho que vai numa cerca elétrica, dá um choque nele, ele não volta. Mas nós não. E de novo, e até, criança teimosa, colocando o dedo na tomada, 1, 2, 3 vezes. Então, claro que o Espírito Santo tem que falar através de nós, através do sacerdote, do diácono, mas é muito importante essa ação do Espírito Santo na liturgia também. Pode passar? A Constituição Sacrosanto Concílio determinou: prepare-se para os fiéis com maior abundância a mesa da palavra de Deus. Abram-se mais largamente os tesouros da Bíblia, de modo que dentro de um período de tempo estabelecido sejam lidas ao povo as partes mais importantes da Sagrada Escritura. Os peritos responsáveis pela reforma litúrgica que se seguiu acharam por bem que esse período de tempo tivesse a duração de 3 anos, ou seja, as leituras escutadas na celebração eucarística dominical, Mas também esse ciclo, como dizia, vem de uma tradição também hebraica. Eles também fazem essa leitura constante, cíclica. Pode passar? Cores litúrgicas. Nós temos aqui algumas cores, Vocês viram hoje que nós na Santa Missa estávamos usando verde, mas no final a gente se deu conta que no Deus Conosco eu colocava pela evangelização dos povos e era branco, Mas enfim, o que significa cada cor e em cada tempo? Nós vamos estar repassando um pouquinho isso aí durante a palestra, mas para que saibam. Cor branca, usada na Páscoa, no Natal, período da Páscoa, Natal, nas festas do Senhor, nas festas de Nossa Senhora e dos santos, exceto dos mártires. Os mártires já vai ser vermelho. Simboliza alegria, ressurreição, vitória, pureza e alegria. Então não é porque o padre escolheu a cor branca porque sentia que era uma luz especial. Não, tudo tem um significado, Vermelho lembra o fogo do Espírito Santo. Por isso é a cor de Pentecostes.
Lembra também o sangue, é a cor dos mártires e da sexta-feira da paixão. Cor verde se usa nos domingos do tempo comum e nos dias da semana. Está ligado ao crescimento e à esperança. O roxo, usado no Advento e na Quaresma, é símbolo da penitência e da serenidade. Também pode ser usado nas missas dos defuntos e na confissão. Preto, que não, algumas paróquias têm o preto. Eu, pelo menos, em Roma só que eu vi esse ornamento preto. Sinal de tristeza e de luto, né? Hoje pouco usado na liturgia, mas também se usa, né, nas missas de defuntos. E o rosa, que a liturgia nos permite usar 2 vezes só, que é no terceiro domingo do Advento e no quarto domingo de Quaresma, né? Essa cor rosa que também significa, como dizia aí, Gaudete Letare, alegria, né? Pode passar. Aqui para que vocês saibam, né, uma imagem que vai resumir, né, o que nós estamos falando. Alfa e ômega. Quem é esse alfa e ômega? Quem é? Ok, Cristo, princípio e fim de todas as coisas. Então aqui começa, desse alfa de Cristo, começa o ano A, sempre Advento, Natal, Tempo Comum, Quaresma, Semana Santa, Páscoa, segunda parte do Tempo Comum. Terminando a segunda parte, que termina com a festa de Cristo Rei, 34º domingo, começamos um novo ciclo, ano B, Advento, Natal, Tempo Comum, Quaresma, Semana Santa, etc. E ano C, né, até o ômega, esse alfa e ômega. Então, esse desenho dá para nós um resumo interessante dos 3 ciclos da liturgia que nós seguimos no domingo, né? Então, tomara possa ser de ajuda também para vocês, né? É sempre bom visualizar as cores, né? Desenhos nos ajuda muito. Pode passar? Aqui, como eu sabia que vinha gente jovem também, né? Então aqui desenho bonito também. Esse aqui é um desenho só de um ciclo, né? Ciclo A, B e C, não importa, mas aqui começa com o Advento, né? Nossa Senhora aí grávida. Tempo do Natal, Nossa Senhora que joga o menino Jesus para cima, alegria. Tempo comum, Jesus, né, pregando a palavra. Quaresma, momento da oração, esmola e sacrifício. Semana Santa, Cristo que morre na cruz. E veja só, esse barquinho somos nós, esse carrinho aqui é a igreja, que vai nesse ciclo, vai indo, vai indo, vai indo. Tempo pascal, Cristo ressuscitado, olha só, né? Alegria da ressurreição. Pentecostes, que termina o tempo pascal com a festa de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, e depois a segunda parte do tempo comum, e outra vez Advento, né? Começando um novo ciclo. Advento, mas eu não sei se até agora alguém tem alguma dúvida, alguma queixa, alguma ameaça. Nada? Então, vamos lá. Advento. Pode passar. O Advento, 4 semanas, começa, né, 4 domingos antes do Natal e termina no dia 24 de dezembro. A cor das vestes litúrgicas é roxa. Não é propriamente um tempo de penitência, mas de purificação da vida pela justiça e pela verdade, preparando os caminhos do Senhor. Também é um tempo, não é um tempo de festa, mas de esperança e alegria, porque nós esperamos, né, a vinda de Cristo que vai nascer, e nós preparamos a nossa casa, que é o nosso coração, para a vinda de Cristo. O que se pede também no período do Advento, em questão litúrgica do altar, né? A instrução geral do Missal Romano diz que deve ser uma coisa com moderação, né? O Advento tem que estar repleto de flores na igreja, com moderação. Vai ser diferente depois, a gente vai falar rapidinho da Quaresma. Na Quaresma está proibido qualquer tipo de flor, qualquer tipo de adorno. Por quê? Porque é um tempo de penitência, um tempo de preparação para a Semana Santa. O tempo do Advento também nos pede oração, jejum, esmola,
né? Porque também nos preparamos para essa vinda de Cristo. Então, o nosso coração deve estar preparado, forjado para isso, né? Mas é uma coisa muito sóbria, como diz aqui a instrução. Uma coisa que é tradição, acho que diocesana, porque eu, em Roma, pelo menos, eu vi nas paróquias, mas nunca vivi na minha congregação a questão das 4 velas, né? Como esse documento aqui que nós encontramos fala o significado das 4 velas, que são os 4 domingos do Advento. Outro detalhe também do Advento: não se canta o Glória, não se reza o Glória, tá? E essas 4 velas são acendidas, aqui diz, depende do celebrante. Alguns acendem no momento, né, onde seria o Glória, né? Mas pode ser também depois do Oremos, antes da liturgia da palavra também. De preferência antes, né, em qualquer momento antes de iniciar a liturgia da palavra, né? Porque assim a celebração litúrgica não fica tão, né, não acontece tanta distração, né? E também ajuda logo no início, ok, o pessoal chega e já vê que é a terceira vela que está sendo acendida, que está queimando, né? Então toda essa simbologia catequética dos 4 domingos é importante. Essa luz que é a luz de Cristo, essa luz que é a vida de Cristo, que se queima, que morre por mim, né? Sobre as cores das velas, aqui não diz nada, eu não encontrei nada. Pode ser 3 velas brancas e uma vela cor-de-rosa, né? Como dizia no terceiro domingo, né? No 4º domingo do Advento. Mas não se diz nada sobre as cores, né? Então, se alguém tiver mais alguma curiosidade sobre as 4 velas, eu tenho esse artigo aqui, eu posso deixar, depois podem fazer uma fotocópia. Mas é isso, né? Tempo do Natal, que sucede o período do Advento. Então, Advento é a preparação. A palavra mesmo Advento vem do latim adveniat. Adveniat regnum tuum. Venha a nós o vosso reino. Então, Advento é essa vinda que nós esperamos, a vinda do nascimento de Cristo. Começa aos 25 de dezembro e se prolonga por 3 domingos. A cor é branca, como se lembram, alegria, vitória, né? Celebra com grande alegria o nascimento de Jesus, que se fez homem pela nossa salvação. Ali, sim, ali você pode enfeitar bem a igreja, colocar flores, que fique realmente bonito, porque é uma solenidade. Até eu vou me adiantar um pouco num tema que eu ia falar um pouquinho mais para frente, mas vai servir agora. A gente falava que no Advento se pode enfeitar com moderação. Aqui no tempo de Natal se pode enfeitar um pouco mais, porque é um tempo importante, solene. E no tempo comum? No tempo comum também nós deveríamos saber moderar, né, os enfeites, inclusive a questão dos cantos. Como no tempo de Natal todo o período é de festa, então claro que as missas são especiais. Mas, por exemplo, o tempo comum, às vezes não tem nada, né? Então, como é que a igreja faz para que o cristão que está aí na Santa Missa saiba pelo menos intuir que naquele domingo é uma solenidade do tempo comum? Mudando a liturgia, no sentido que tem mais cantos, aí sim o Glória é cantado, etc., né? O período do tempo comum é justamente isso, é comum, é sóbrio, né? Tem alguns detalhes que algumas vezes a gente acaba esquecendo, como isso, né, da moderação, até mesmo o sentido que a igreja coloca na catequese, né? Começa a ter muito canto especial, é alguma coisa nova que está acontecendo aqui. Então, por isso que a solenidade, se cantou glória, se tem incenso, se tem algo diferente. Por quê? Porque é para acordar a gente, dizer, tem aqui alguma coisa diferente, né? E hoje é muito mais importante saber essa diferença. Algumas vezes nos domingos a gente acaba cantando tudo, e quando tem uma solenidade especial, não tem diferença, porque está tudo cantado, né? Então algumas vezes se recomenda, por exemplo, Glória rezado. Quantos irmãos nossos
já não sabe mais rezar o glória. Porque canta, né? Tem vários tipos de glória cantado, mas se não canta, né? Então, por isso algumas vezes a igreja pede, e aqui coloca na instrução geral do missal romano, que, por exemplo, glória é um canto, é uma oração antiguíssima da igreja. Então vem desde a tradição, que não pode ser substituído de maneira alguma. Então é interessante que se busque os cantos do glória, aqueles cantos que têm mais fielmente o texto que a gente reza, né? Para pelo menos eu também ajudar o povo. Lembre-se que é a liturgia de Cristo e do seu corpo. Então, se eu estou celebrando, mas não estou nem me interessando que as pessoas entendam que é a mesa da palavra, que é a mesa da Eucaristia, que estamos agora no glória, né? Não serve também de muita coisa. Tem uma pergunta, Raul? O perdão também, né? Pode ser rezado, né? Algumas vezes, assim, até dá uma pausa, né? Porque quando é rezado, né? Se a gente vai cantando, quando tu reza, até pelo menos para mim, dá um respiro, né? Porque é diferente. Tu reza, né? Se concentra um pouco mais. Não é que o canto não te concentra. O perdão justamente é isso, para te colocar nesse momento do perdão, de penitência, de arrependimento, né? Mas algumas vezes, né? Inclusive, veja, o contrário. Se você não canta, o pessoal já fala: opa, tem alguma coisa estranha aqui. Não estamos cantando por quê? Ah, então está acordado na missa. Pelo menos, graças a Deus, né? Nesse tempo, então, nós temos as festas da Sagrada Família, Santa Maria Mãe de Deus, da Epifania e do Batismo de Jesus. Com o Batismo de Jesus termina o período de Natal. Esse aqui é um resumo, tá? De tudo isso que eu falei. Ciclo do Natal. Início, 4 domingos antes do Natal. Término, 24 de dezembro à tarde. Espiritualidade, esperança e purificação da vida. E o ensinamento, anúncio da vinda do Messias, né? A cor é roxa. Advento, desculpa. Ciclo do Natal. 25 de dezembro se inicia, termina na festa do batismo de Jesus. Espiritualidade, fé, alegria e acolhimento. Eu gostaria que vocês fossem para casa com esses resumo aqui. Podem esquecer tudo que eu falei, mas para mim é importante que esse resumo esteja aí anotado por vocês, né? Saber quando começa, quando termina, a espiritualidade que a igreja coloca ali, fé, alegria e acolhimento. O ensinamento, o Filho de Deus se fez homem. O ensinamento, aonde a gente vê o ensinamento? Em toda a liturgia da palavra, né? Em toda a liturgia da palavra. A cor é branca. Pode passar, gente. Tempo comum. Ah, não anotaram? Bom, a gente também vai deixar depois com o Diego, pode até imprimir, né? Deixar para vocês, né? Tempo comum, vamos começar o tempo comum, mas eu não sei se alguém tem sobre Advento e Natal alguma pergunta, queixa, ameaça. Ali no perdão, ali, né? A oração do perdão, não precisa ser de joelho, tem igreja que ele vai ajoelhar. O perdão de joelho, se tu quer se ajoelhar por compulsão, ajoelhar te ajuda, te ajoelha. Mas aqui a instrução do missal romano não fala nada, né? Não fala nada de se ajoelhar. O único momento que se ajoelha é o momento da epíclese, onde o sacerdote impõe as mãos sobre as oferendas e diz, manda e pede, né, a vinda do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai transformar o pão e vinho do corpo e sangue de Jesus, né? E a gente se levanta quando fala, eis o mistério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus, né? Tem algumas tradições que são bonitas e que o Papa Bento ele fala que é interessante manter. Tem pessoas que desde a epíclese se ajoelham e só se levantam no Pai Nosso, que é o que acontece quando temos os acólitos,
O que pede a instrução do missal romano, quando tem um acólito, né, que vai incensar o sacerdote que está ali elevando, né, o pão e o vinho, ele fica aqui ajoelhado, né, até que o padre, quando fala, né, rezemos com amor e confiança, a oração que o Senhor nos ensinou, Pai Nosso. No Pai Nosso, os acólitos se levantam e já vão para os seus lugares, né? Então, em alguns lugares tem essa tradição que é bonita manter, mas assim, do perdão não tem nada escrito, né? Mas se te ajuda a estar ajoelhado. O momento da consagração, antes ali, toda a preparação que o padre faz, é comum o pessoal ficar de joelho, né? Mas quando eu fiz a teologia, todos que passaram lá passaram para a gente que pode ser de duas maneiras. Pode ficar de pé, como se ajoelhar. Mas não tem nenhum momento que se diz que vamos supor que você tem que se ajoelhar, entendeu? Que é uma coisa obrigatória, assim, né? Que é uma... Sim, mas aí eu não estaria de acordo, porque aí é onde entra a tradição da igreja. Ou seja, desde os apóstolos vem a tradição da igreja, essa reverência. Por exemplo, elevar a hóstia vem da tradição da igreja, porque os padres se lembravam de costas e o povo que rezava o rosário, porque só o padre fazia todo o ritual da Santa Missa, que é mais o povo germânico, né, na Alemanha, o povo queria ver a hóstia. E algumas vezes falavam palavrões para o padre, e o padre tinha que ir mais alto, e aí colocar. Daí vem, por exemplo, essa elevação, porque se consagra sim, mas se mostra para o povo aí a hóstia consagrada. E se olha, né? E se olha. Né? E assim, vem da tradição, eu lembro assim dos meus pais, que era um período, um momento que ficavam, não podiam olhar, e se inclinassem a cabeça. E na teologia também ensinaram pra gente assim, que não se baixa a cabeça, mas sim contempla, olha. Né? Porque você está adorando, né? Ou seja, tudo tem sentido porque é Cristo, você está adorando. Se fosse apenas um teatro, tu pode fazer o que quiser. Mas como é o meu rei que está ali, então os gestos corporais, que fala aqui na instrução do missal romano também, fala mais do sacerdote. Mas também nós temos gestos nossos diante da Eucaristia, na Santa Missa, que são gestos que acompanham a liturgia e que você está mais preparado, né? Você está compenetrado, essa é a palavra, compenetrado com o mistério. Por isso eu venho àquele ponto que eu falei para os jovens do GEPS. Se tu não entende o mistério, pode ser muito animada a missa, muito canto, tu pode estar em fervor sempre, pode ficar desde o nome do Pai até a bênção final ajoelhado ali, olhando, né, rezando. Mas então eu entendo que é a Santa Missa. Só que aqui a gente já passou um pouquinho do nosso tema. Nosso tema é liturgia. Estou tocando somente alguns temas. Seria ver depois, a gente marcar outro encontro e eu explico a missa parte por parte, né? O sentido de cada momento, o Cordeiro de Deus, a epíclese, né? A mesma oração eucarística, mas não dá agora para falar sobre isso, né? Então, mas agradeço muito a pergunta, porque está tudo conectado, né? Está tudo ligado. Padre, no Advento também o Padre Cisão sobre as velas, né? Ele sempre como o branco, amarelo, rosa. E conforme o domingo também tem os profetas, daí também tem um culto, né? Isso. Não tem nenhum problema, né? O que eu encontrei aqui não fala nada das cores, né? Então, se pode usar também. Até interessante, porque se usa cada um dos profetas, é interessante porque é uma catequese. Isso é muito importante. Por isso, o sacerdote, ele tem que celebrar o mistério, mas também tem que catequizar. Isso é muito importante. Por isso a liturgia, o que falava da não arbitrariedade, que eu não esteja inventando coisas, é porque a liturgia mesmo da Santa Missa, como nós celebramos hoje, a missas com poucos cantos, normalzinha, sem homilia, tu vai vendo alguns elementos importantes, tu vai vivendo esse mistério. Isso vai te ajudando a compreender mais que Cristo se faz presente na Eucaristia por mim, né? Então, as flores, as cores, como eu expliquei, tudo isso é catequético. Pensem vocês, os primeiros cristãos.
que não sabiam ler nem escrever. Como é que eram catequizados? Hoje, quando nós vamos para Roma, o que nós vemos? Mosaicos, esculturas em mármore, né? Algumas vezes eu acompanhei famílias em Roma, levei nos museus vaticanos, né? Tem uma parte que eu gosto muito, que tem os túmulos, né, dos primeiros cristãos, e eu falo, qual é a passagem evangélica que está aqui? Não sabem. E os primeiros cristãos sabiam. Quando olhavam outra passagem ali, falavam, 3 rostos iguais, e um desses homens aí com o rosto igual está tirando uma mulher do lado de um homem. A Santíssima Trindade na criação. Porque no Gênesis fala, façamos, né, o homem à nossa imagem e semelhança. Eu não falo, faço o homem à minha imagem e semelhança. Então aí já tem essa pré-anúncio da Santíssima Trindade no Gênesis. Os primeiros cristãos viam isso aí, Gênesis. Viam depois aí um menininho, né, com os leões, Daniel na cova dos leões. Via depois aí um homem com uma chave, outro com uma espada, São Pedro e São Paulo. A gente perdeu muito da catequese. E era interessante, eu chegava lá e dizia, né, na praça de São Pedro, tá São Pedro e São Paulo. E eu chegava, quem que é esse homem aqui com a espada? E não sabiam. Aí durante todo o tour que eu dava com eles, né, ficava talvez uma manhã com eles, passava pela cidade, pegava no pé deles, né? E dizia, então como é que se chama o homem da espada? Zacarias? Não. Fala de novo, pai, que eu não lembrei. São Paulo. E até hoje me lembram. Até hoje, quando falam comigo, se lembram disso, né? Então temos que aproveitar a liturgia, temos que aproveitar as imagens para crescer a nossa fé. Tempo comum, primeira parte do tempo comum. Tá, nós não temos horário, mas a gente começou 7h40. Vamos ver se uma meia hora a mais, né? Como eu dizia, não quero ser exaustivo, porque senão a gente fala, e não fica nada. O importante é aquele quadro, né, aquele resumo que eu vou passar no final para vocês de cada tempo litúrgico. Tempo comum, primeira parte, começa logo após o batismo de Jesus e se interrompe na terça-feira antes da quarta-feira de cinzas. Cor verde, tempo da esperança. Isso vai se repetir depois na segunda parte do tempo comum. Pode passar, gente? Um resumo. Para mim isso é importante, tá? Início, segunda-feira após o batismo de Jesus. Término, véspera da quarta-feira de cinzas. Então essa é a primeira parte do tempo comum. A espiritualidade, esperança e escuta da palavra. E o ensinamento, o anúncio do reino de Deus, né? A cor então é verde. No tempo comum, algumas vezes temos intercalada festas de santos, de mártires. Por isso a gente vê que algumas vezes o padre está com branco, está com vermelho, né? Ou de repente uma missa de defuntos, está com roxo, né? Mas esse período marcado pela cor verde, né? Essa cor da esperança, essa cor da escuta da palavra de Deus. Quaresma, veja só, não sei se vocês conseguem ver, mas é um mosaico maravilhoso. Os primeiros cristãos, quando olhavam essa imagem, já sabiam que era Cristo e as 3 tentações no deserto. Ali nós vemos, né? Primeira tentação, transforma essas pedras em pão. Depois a segunda tentação, né? Levou até o alto do templo e mostrou o reino. Terceira tentação, e aqui interessante, aqui embaixo, não sei se estão vendo, tem um detalhe que tem um cálice e um cibório, né? A Eucaristia. E depois, veja como segue a linha catequética. As 3 tentações. No final, o anjo sai de cena, porque não conseguiu vencer Jesus. E quem aparece? Os anjos, né? Depois de 40 dias e 40 noites, que 40 é o número também desse povo, né, de Israel, que estava 40 anos no deserto, etc. Então, Quaresma é esse tempo de deserto. Quaresma é esse tempo de preparação forte
viver a Semana Santa. Então a quaresma não pode ser qualquer quaresma. Vamos lá já. Começa na quarta-feira de cinzas e termina na quarta-feira da Semana Santa. A cor é roxa, é tempo forte de conversão e penitência, de jejum e oração. Conversão vem do latim convenio, de voltar ao encontro, de vir ao encontro. Então, conversão a quem? A mim mesmo? Não. Converter-me a Deus. Tanto é que o padre na quarta-feira de cinzas coloca cinzas e fala: do pó viestes, a pó voltarás. Essa consciência sempre do protagonismo de Deus, que Ele é nosso Criador, que Ele vem, Ele nos criou e a Ele nós voltaremos. E nós voltaremos santificados por Jesus, que vai morrer na cruz por nós, pelo seu sangue redentor e pelos sacramentos que Ele nos deixou. Tempo de preparação para a Páscoa e se compõe de 5 semanas. Vamos lá, já? Semana Santa. A Semana Santa é o grande retiro espiritual das comunidades eclesiais, convidando os cristãos à conversão e renovação de vida. Ela se inicia com o Domingo de Ramos e se estende até o Domingo da Páscoa. É a semana mais importante do ano litúrgico, quando se celebra de modo especial os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Pode ir, gente? O Tríduo Pascal, Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa e Sábado Santo. Os 3 dias formam uma só celebração que resume todo o mistério pascal. Por isso, nas celebrações da quinta-feira à noite e da sexta-feira não se dá a bênção final. Ela só será dada solenemente, no final da vigília pascal. Aí tem um detalhe que, questão do glória, na quinta-feira santa, que é a missa da ceia do Senhor, geralmente em alguns lugares quando se canta, então o glória se toca, tem uma sineta, porque ali já começa o silêncio, o grande silêncio do Tríduo Pascal. E quando essa sineta vai voltar a tocar? Só no glória do domingo de Páscoa. Então não tem órgão, não tem violão, não tem gaita, não tem nada. É um período de silêncio, Porque nos preparamos esse grande retiro espiritual para viver esse momento com Cristo. E tudo isso, da sineta e também de não ter os instrumentos, porque até mesmo a celebração se torna silenciosa e nos ajuda a viver esse silêncio dos 3 dias, a gente encontra aqui na instrução geral do Missal Romano. Pode ir, gente? Quinta-feira Santa, neste dia celebra-se a instituição da Eucaristia e do sacerdócio ministerial. Sexta-feira Santa, a Igreja contempla o mistério do grande amor de Deus pelos homens, e ela se recolhe no silêncio, na oração e na escuta da palavra divina, procurando entender o significado profundo da morte do Senhor. Então ali nós temos, é o único dia que não... Bom, sexta e sábado não se celebra a missa, Por isso se consagra na quinta-feira santa a quantidade de hóstias que se precisa para a sexta-feira santa. Então a sexta-feira santa é o único dia que os padres não celebram missa. Durante os outros dias, pelo menos o direito canônico diz, recomenda-se que se celebre a missa todos os dias. Eu pelo menos celebro todos os dias a Santa Missa, Mas o único dia que a gente não celebra é a sexta-feira santa. Por quê? Porque a missa lembra o sacrifício de Cristo. Nós estamos vivendo com essa liturgia, sentindo com a palavra de Deus, tocando nesse dia o mesmo Cristo que está morrendo por mim. Por isso é importante viver a liturgia, não é só estar ali presente, é viver a liturgia. Às 3 horas da tarde da sexta-feira santa tem que ser algo especial para mim. Eu tenho que, como no Evangelho de São João, escutar a trombeta ali do templo, onde se inicia o sacrifício do templo. Então nós temos que viver a liturgia. Pode passar, gente?
Vigília Pascal, Sábado Santo, é dia de luto, de silêncio e de oração. Então a gente se prepara nesse grande silêncio do sábado, porque Cristo morreu, desceu aos infernos, não desceu no inferno, aos infernos. Os infernos é o Sheol, a região dos mortos, onde ele resgatou todos os justos. Adão e Eva, Abraão, Moisés, todos estavam lá esperando esse momento, né? A questão dos infernos também é outro tema teológico, mas não é, isso é tema para outra palestra de formação da liturgia. Mas enfim, esse momento, Sábado Santo, onde nós estamos com a igreja em silêncio, esperando, né, esse Cristo que vai ressuscitar. Estamos aí com as mulheres, ali naquele horto, esperando diante daquele túmulo, esse Cristo que vai ressuscitar. Volta um pouquinho só, gente. Durante o dia não há missa também, não tem batizado, não tem casamento, não tem nenhuma celebração, né? Sim, a confissão, tá? A confissão se pode, os padres podem escutar a confissão, mas outros sacramentos não se tem, inclusive o velório, o funeral, não se tem, né? Páscoa, período da Páscoa, pode passar. Pode seguir, já. A Páscoa começa no Tríduo Pascal, na Quinta-feira Santa. O ponto alto desse tríduo é a ressurreição do Senhor na vigília. Um período que vai durar 50 dias, que vai terminar com Pentecostes, a cor branca, que é a cor de vitória, cor de ressurreição, cor de alegria. E na segunda-feira após Pentecostes recomeça então a parte, né, a segunda parte do período do tempo comum. Pentecostes, eu gosto muito dessa volta, desculpa. Eu gosto muito dessa imagem, onde está Nossa Senhora com os apóstolos reunidos em oração, e aí quando vem, né, o Espírito Santo sobre cada um deles. No primeiro Pentecostes, depois da morte de Jesus, 50 dias depois da Páscoa, e esse Pentecostes também, né, é uma festa hebraica, era também 50 dias após a Páscoa. O Espírito Santo desceu sobre a comunidade cristã de Jerusalém, na forma de línguas e de fogo, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, como diz Atos 2, 1, 4. Uma coisa que eu lembrei agora, que a Páscoa é celebrada na lua cheia da primavera, e a nossa Semana Santa, que estação do ano cai? Verão? Inverno? Outono. Então por quê? Toda a liturgia da igreja está unificada. Então se segue, né, que é o calendário litúrgico. Essa lua cheia da primavera só se dá no hemisfério norte, só se dá, né, aquele meridiano para cima. Então lá na Europa, lá na Terra Santa, tu celebra a Páscoa na lua cheia da primavera, mas aqui não, né? Então se nós fôssemos celebrar a Páscoa na lua cheia da nossa primavera, teríamos que 6 meses depois celebrar a Páscoa, né? Então é só um detalhe, uma curiosidade, né? Resumindo, ciclo da Páscoa, né, que começa a nossa preparação com a Quaresma, início quarta-feira de cinzas, término quarta-feira da Semana Santa, espiritualidade, penitência e conversão, ensinamento, a misericórdia de Deus, e a cor é roxa. Pode seguir, Jean? O ciclo da Páscoa, já no período pascal, nós começamos a Quinta-feira Santa com o Tríduo Pascal, término Pentecostes, a espiritualidade, a alegria em Cristo ressuscitado,
que é a razão da nossa fé. Se o túmulo não está vazio, se Cristo não ressuscitou, como diz São Paulo, vã é a nossa fé. E a cor, né? O ensinamento, a ressurreição e vida eterna, e a cor branca. Vejam também outro detalhe que eu queria comentar com vocês: a liturgia sempre nos coloca a ver e viver as coisas do alto. Como é uma celebração de Cristo e do seu corpo, nós estamos aqui, nessa terra, né? Nós estamos aqui, né? Mas temos que também, no nosso coração, viver as coisas do alto. Então, por isso a liturgia nos coloca fora do tempo. Na Santa Missa, tu tem um momento de viver um pouquinho que é a eternidade, onde esse Cristo vem e esse pão é o corpo dele, esse vinho é o seu sangue. Em qualquer capelinha que eu celebre a Santa Missa, celebro aqui, celebro na catedral, é a mesma missa de Cristo, é o mesmo momento onde eu entro nessa eternidade de Deus. Então, busquemos viver bem a Santa Missa, busquemos entender esse mistério, para que nós possamos também, com o nosso testemunho, evangelizar. Quantas vezes nós saímos da Santa Missa um pouco cabisbaixos, tristes, porque estamos cansados, com algum problema? Deveria ser o contrário. Nós deveríamos sair da Santa Missa com um sorriso, com a esperança, com aquela alegria, né? Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. E tu vai amargurado para casa? Tu vai comer aquela macarronada amargurado? Né? Macarronada vai cair muito mal no teu estômago. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. E outra coisa que eu aconselho a vocês: terminou a Santa Missa desse domingo, com essa alegria, essa paz de Cristo, se preparem durante toda a semana para o próximo domingo. De maneira que quando você chega na Santa Missa, você está com o teu coração alegre, desejoso desse momento. Mas se tu sai cabisbaixo, sai não sei o quê, não tenho dinheiro, problema ali, problema aqui, puxa vida, o próximo domingo vai ser catastrófico. E no final tu não vai nem chegar com Cristo crucificado, tu vai ficar antes. No caminho do Calvário tu vai ficar lá na primeira estação, porque tu não tem força para chegar até o Calvário, até Cristo crucificado. Mas isso é vivência. Os grandes teólogos são homens de oração. Os grandes teólogos, a primeira coisa que eles fazem é estudar a teologia de joelhos diante da Eucaristia. Eu não sou um grande teólogo, vocês não são grandes teólogos, mas vamos viver juntos, né? Diante da Eucaristia, esse momento. Vamos pedir diante da Eucaristia essa graça, essa luz que nós precisamos para entender e viver o mistério da Santa Missa no contexto da liturgia. Pode passar, Chico? Tempo comum, segunda parte, recomeça na segunda-feira depois de Pentecostes e vai até o sábado antes do primeiro domingo de Advento. A cor é verde, é um tempo, né, de esperança, de acolhimento da palavra de Deus, que anuncia esse reino, o reino de Cristo que vem, o reino de Cristo que somos nós que somos esse novo povo de Israel. Pode passar, gente? Um resumo breve então segunda parte do tempo comum. Se inicia na segunda-feira depois de Pentecostes, termina na véspera do primeiro domingo de Advento. Espiritualidade já muda da primeira parte, né, do tempo comum, muda. Qual é a espiritualidade da primeira parte do tempo comum? Quem escreveu aí? Quem pode dizer? A espiritualidade, alguém escreveu? Então vou deixar como tarefa de casa. Espiritualidade, então, da segunda parte: vivência do reino de Deus, ensinamentos cristãos são o sinal do reino de Deus e a cor é verde. A esperança e escuta, né? Esperança e escuta, exatamente. Então nós esperamos, escutamos e na segunda parte viver esse reino. E aqui é até interessante, talvez, que se consiga imprimir para quem esteve aqui
colorido, porque ajuda muito, o ciclo litúrgico, né? Alfa e ômega, o mistério de Cristo na Eucaristia. E ali nós temos, veja só, desde o início, né? Ano litúrgico, o Advento, as 4 semanas, Natal, Tempo Comum, Quaresma, Tempo Pascal, Semana Santa, Páscoa, Pentecostes. Aqui coloca inclusive algumas solenidades nesse período que aparece. As outras semanas do Tempo Comum, que são a segunda parte do Tempo Comum, Cristo Rei, né? Que finaliza esse período de Tempo Comum, e aí começa de novo o Advento. Então essa imagem nos dá, né, um resumo de tudo isso que nós falamos, né, em 1 hora, graças a Deus, né, porque tem uma, vamos falar para Venceslau, né, mas tem uma história que eu escutei por aí, né, Padre Novo vai perguntando para outros padres, né, ele assim da homilia, os primeiros 10 minutos é o Espírito Santo que fala, né? Os 20 minutos é tu que fala, e passou de 20 minutos é o diabo que fala, né? Eu estou arriscando porque está tudo isso gravado nessa, né, na câmera aqui, então, mas enfim. Então vou terminar com uma bênção final. Agradeço muito a vocês e também peço as suas orações para que Deus me ajude na minha missão também como sacerdote, como missionário. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe. Obrigado por tudo.